E agora é hora de eu falar para vocês sobre os pincéis, porque não adianta você fazer uma boa escola de arte se você não souber sobre esse instrumento que é o pincel. Existem vários tipos de pincéis e cada um tem uma função. Então vou falar para vocês agora sobre os tipos de pincéis. Vamos lá? Então, gente, olha, vamos falar de pincel? A primeira coisa é o seguinte, existem cerdas que são sintéticas, né? E existem pelos. Os pelos são naturais, tá ok? Esse aqui é um pelo de porco. Então esse é um pincel agradável para pintar óleo, pintar a base d'água. É um pincel que não é muito caro, existem até os refinados, importados e tal, mas é um pelo de porco. Existe o orelha de boi. O orelha de boi ele é agradável para pintar frescos, né? Então é um pincel também muito interessante para pintar, até como ele é, a orelha de boi ela é mais molinha, ele é agradável para fazer os esfumados, né? Aquelas passagens de luz e sombra, né? A gente trabalha sempre com 3 pincéis na mão esquerda, né? E um pincel, 2 na mão esquerda e 1 na mão direita. Quem é canhoto, o contrário, tá bom? Então existem outros pincéis aqui de orelha de bois mais finos, né? Depois a gente vai para os pincéis de gente grande, né? Depois que a gente passou a orelha de boi, passou já pela cerda de porco, a gente vai chegar nos pincéis molhadores, que são pelos também. Quando você lê, lá está escrito Petit Gris Pur, né, em francês, que é o pequeno grisalho puro. É um esquilo, que é um pequeno esquilo de pele grisalha, né, de pelo grisalho, tá bom? Então tá aqui, ó, da Rafael, esse é um pincel moderno. Agora eu vou mostrar para vocês o pincel antigo. O pincel antigo ele era assim, ele tinha aqui aquela partezinha da pata do ganso, né? Que é essa pelezinha aqui, e eles amarravam esse pincel com os arames. Então isso aqui também é esquilo, é o pelo do esquilo, tá certo? E vocês têm de todos os formatos. Isso aqui é um pincel molhador. Por que ele é molhador? Ele é bojudo o suficiente para pegar bastante aquarela, bastante guache ou a tinta à base d'água e ele se embebe totalmente. Daí você passa no papel e ele tem bastante tinta para deixar sobre o papel, né? Os alemães são muito inteligentes, eles bolaram um que é a mistura do molhador, do pincel molhador com um pincel lineador. Já que eu falei para vocês do pincel lineador, eu vou mostrar um pincel lineador. Ele é fino e aqui a gente já está falando de pincel muito profissional. Esse aqui é um Marta Kolinski. Esse pincel só é feito por mulheres, a grande maioria são operárias mulheres e o pelo dele é tão caro que é mantido no cofre. Esse pincel a pessoa demora no mínimo 7 anos para aprender a fazer. É uma elite de operários que consegue fazer esse pincel, tá bom? E por aí vai, né? Então a gente tem outros pequenos molhadores também que são pincéis muito bons da Rafael, como esse aqui, né? É um pincelzinho muito bom que é usado pelos monges iconógrafos também na Grécia. Pincel de elite, aqui a gente já está falando. Por que é muito importante você saber o que é o seu pincel? É muito importante você saber, por exemplo, você não vai pintar com uma tinta muito violenta, com um pincel extremamente fino e caro. Você vai pintar com um pincel mais robusto e mais de bom mercado, né, de preço mais acessível, uma pintura mural grande que você vai fazer, tá certo? E se você vai fazer um ícone, uma pintura em cerâmica, uma pintura mais sofisticada, você vai partir para essa família de pincéis aqui, que é uma família realmente de elite e que vai te dar aquela qualidade de trabalho muito interessante. Vou mostrar um outro pelo aqui. Esse aqui é o pelo daquele bichinho, o putois a gente chama, ele serve para fazer o putoiser, né? O putois é o furão, é um bichinho também que tem um pelinho, parece aquele pelo de porco, mas não é, esse é o pelo do furão, ele serve para fazer aquela tinta chamuscada, batidinha, sabe? Que a gente usa no vitral, na cerâmica também. E depois tem a elite da elite, que é esse aqui é o pincel de texugo, olha aqui um outro texugo. O texugo tem 3 tonalidades, ele tem uma tonalidade clara embaixo, média no meio, meio grisalho e branquinho em cima. Esses são os pincéis que a gente chama de blaireau, eles servem para fazer a blaireautagem. Blaireau em francês é o nome do bicho, mas também é o nome do pincel de barba, né? Porque tem gente que acredita, não, blaireau é só o pincel de barba. Não, blaireau quer dizer texugo, é o nome do bicho, tá bom? E se faz o pincel de barba também com isso aqui. E é um pincel essencial para quem vai trabalhar no vitral, para fazer aquelas passagens, né, que a gente chama de aplat, aquela
aquela cor chapada e unificada, sem marca de pincelada. Então é o texugo, isso aqui já é um pincel de elite. É bom você saber qual é o seu pincel e como limpar o pincel. Esse pincel, por exemplo, mais de elite aqui, você só vai trabalhar com sabão e vai puxar na sua direção, né, quando estiver limpando a água e sabão, e vai sempre puxar. Depois você limpa a virola, que é essa parte metálica aqui, você limpa, né? E depois você pode até afilar ele, nunca na boca, hein, gente? Porque os pigmentos, como vocês viram, podem ser tóxicos, tá? Então são esses os cuidados que vocês têm que ter com os pincéis.